Vamos iniciar a nossa celebração, nosso culto. Todos vocês são muito bem-vindos à celebração da IPTC, da Igreja Presbiteriana do Turf Clube. Sejam bem-vindos, que você seja profunda e tremendamente abençoado nesses momentos. Que você adore ao Senhor e o faça em espírito e em verdade e na beleza da santidade do Senhor. Que você cante os louvores, celebre o Senhor, faça isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 89. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Salmo 89, de 1 a 7. Cantarei para sempre as misericórdias tuas, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembléia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembléia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Observe o versículo de número 2. Pois disse eu, o que você tem a dizer sobre o Senhor? O salmista disse, e ele disse: a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. O salmista então declarou: a tua fidelidade está fundada para sempre. A tua benignidade está fundada para sempre. Ou seja, para sempre o Senhor é bom, é benigno, é fiel. Então que você possa afirmar nesta noite a fidelidade do Senhor. Que você possa descansar nesta noite, celebrar, cantando, glorificando ao Senhor pelos cuidados dEle, pela fidelidade dEle. Porque você pode declarar isso contra todas as coisas. Você pode declarar que o Senhor é fiel e que a misericórdia dele dura para sempre. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Tente se desligar de todas as outras coisas e coloque-se na presença do Pai. Pai, bendito seja o teu santo nome, pela tua benignidade, pela tua fidelidade, que duram para sempre. Obrigado porque podemos descansar nos teus preciosos cuidados. Nós queremos nestes momentos glorificar o teu nome. Queremos nestes momentos te exaltar e te agradecer, declarando que o Senhor é bom, o Senhor
é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em o nome de Jesus. Amém. Vamos exaltar ao Senhor, vamos glorificar aquele que é Senhor e Rei para todo sempre, o nosso precioso Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, correndo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar dos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Levantamos nossas mãos para receber o teu poder, declaramos que em teu Filho está a nossa vitória. Quem nos amarrará, quem nos resistirá, se para sempre tu estás em nosso meio. Levantamos nossas mãos para receber o teu poder, declaramos que em teu Filho está a nossa vitória. Quem nos amarrará, quem nos resistirá,
receber o teu poder. Declaramos que em teu Filho está a nossa vitória. Quem nos amarrará? Quem nos resistirá? Se para sempre tu estás em nosso meio, levantamos nossas mãos para receber o teu poder. Declaramos que em teu Filho está a nossa vitória. Quem nos amarrará? Quem nos resistirá? E quem nos amarrará? Quem nos resistirá? Repita: quem nos amarrará? Quem nos resistirá? Mais uma vez: quem nos amarrará? Quem nos resistirá? Se para sempre tu estás em nosso meio. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Ele é rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viesse à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus
mostrar e vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Declare assim também. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, oh Deus. Maravilhoso é
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor, e obrigado pela maravilhosa oportunidade de celebrar tuas maravilhas. O teu santo e precioso nome. Te agradecemos. Obrigado, Pai. Amém. Abra a palavra comigo em Jeremias, o primeiro capítulo de Jeremias. Jeremias 1, versículos 4 e 5. Jeremias 1, 4 e 5. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu te conheci e te consagrei. Antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes dela dar a luz a você, o seu Pai, o nosso Deus, diz: eu te conheci e te consagrei e te separei. Você é um consagrado do Senhor. Não apenas o seu dízimo, não apenas a sua oferta são consagrados ao Senhor, mas antes de tudo, você, o seu tudo é consagrado ao Senhor. Antes mesmo de você nascer, Ele conheceu e consagrou você. Agora que a sua atitude seja se colocar sempre à frente do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, consagrado e sabedor de que sou conhecido pelo Senhor. É um momento nosso de reflexão, de consagração, de nos colocarmos diante do Pai, nos consagrando na presença dEle. E eu gostaria que você fizesse isso, que você agora abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e tivesse um momento de consagração. Separe também o seu dízimo, a sua oferta. Se você não é da IPTC, faça isso na sua igreja. Separe. Se a sua igreja ainda não está tendo os cultos presenciais, separe para você entregar ao tesoureiro, a um diácono, ao pastor. Faça isso. Mas que você reconheça antes de tudo que se você não consagrar a sua vida, a sua oferta, o seu dízimo também não são consagrados. Lembre-se ainda que se a gente for colocar a oferta e lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra nós, não é se você tem contra o irmão, mas se o irmão tem contra você, vai até ele, reconcilie-se com ele e depois venha. Abaixe a sua cabeça agora e coloque a sua vida diante do Senhor. Tenha esse momento de consagração em nome de Jesus.
que me fez viver. É a razão de todo meu ser, é quem me traz a alegria a cada amanhecer. É quem aquece o meu coração, pois é quem me traz palavra de perdão. Ele é a paz que de mim fugia, é quem me aquieta em oração. Ele é o verbo para eu adorar, luz do meu caminho, mudou o meu andar. É amado do Pai, amado meu. Por mais que eu cante o meu amor, jamais chegarei ao teu real valor. Eu sei que santo és e és meu Senhor. Prove também do seu amor. Ele é o verbo para eu adorar, luz do meu caminho, mudou o meu falar. É amado do Pai, amado meu. Ele é o verbo para eu adorar, luz do meu caminho, mudou o meu andar. É amado do Pai, amado meu. Receba, Senhor, as vidas que são colocadas diante do Senhor, que são colocadas diante do teu altar, diante da tua presença preciosa. Receba o nosso louvor, receba a nossa oferta. Que sejamos abençoados pelo Senhor, para que possamos abençoar a muitos outros. Tudo isso para a glória do teu santo nome, em o nome precioso de Jesus. Amém. Apanhe a sua Bíblia e abra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 14. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei
torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali e ali esteve e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Quando eu leio esse texto, algo que me vem à minha mente é que se eu fosse Samuel, eu acho que eu nem voltava mais para o templo, para o quarto. Eu nem voltava mais para deitar. Depois de ouvir 3 vezes uma voz chamando meu nome, dizendo Jonatas, Jonatas, e eu pensando que é alguém conhecido que fala comigo, e essa pessoa responder: não sou eu não, volta a dormir, não sou eu não. E a pessoa disser: volta. E quando te chamar mais uma vez, você diga: eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha, eu não voltava mais para o quarto. Eu sei lá que voz seria essa que estaria falando comigo, e Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor. Samuel não conhecia ainda a palavra do Senhor. A palavra do Senhor naqueles dias, o versículo diz, era muito rara. As visões eram raras. Ou seja, elas não estavam acontecendo mais. Samuel, portanto, foi submisso a Eli e também à palavra do Senhor, quando não temeu em ouvir a voz do Senhor, em estar diante da arca do Senhor e ouvir a voz que lhe chamava, a palavra do Senhor que dizia o seu nome, e lhe disse: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, o que nós temos ouvido hoje como palavra do Senhor? Será que nós diríamos que hoje a palavra do Senhor é muito rara ou muito abundante? Se você diz que a palavra do Senhor é muito abundante, então nós temos que admitir
que nós temos ouvido muito a voz do Senhor e, de certa forma, temos sido muito desobedientes a essa voz. Agora, se você diz que a voz do Senhor tem sido muito rara, também vale a pena questionar se o que você anda buscando ouvir, desejando ouvir, de fato, tem sido palavra do Senhor. Será que nós temos sido como os irmãos lá de Bereia que consultavam a palavra para estarem vendo se realmente o que se dizia era a palavra do Senhor? Será que nós temos nos colocado diante, antes de tudo, do Senhor, da palavra do Senhor, para estarmos discernindo e ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo palavra que seja do Senhor? Em Juízes, no capítulo 21, no versículo 25, e também em Juízes 17, 6, praticamente esses dois versículos são iguais, quando eles dizem que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe achava mais reto. Não havia naqueles dias rei em Israel. Então, cada um fazia o que lhe achava mais reto. Agora, é importante que a gente entenda esse versículo no contexto dele. O Senhor falava com os seus servos, falava com os profetas, falou com os patriarcas, falou com Elias, falou com Eliseu, e aqui fala com Samuel. O Senhor falava. Mas o povo, chegou um tempo em que o povo cansou de ouvir e de ter Deus como referencial de palavra, de mandamento, de orientação. E o povo então começou a reclamar e querer um rei. Querer um rei que lhes desse palavra, um rei que dissesse para eles o que eles deveriam fazer ou não fazer. Eles procuram então o profeta e dizem isso para ele. E o profeta lhes diz: olha, um rei não é vontade de Deus. Um rei vai cobrar impostos. Um rei vai colocar pesos sobre vocês, e vocês vão ficar limitados à voz, à palavra do rei. Vocês terão que obedecer. É melhor que vocês fiquem com a voz do Senhor. Então, enquanto não ouvia rei Israel, o texto diz que eles faziam o que achavam mais reto. Agora preste atenção, alguns estudiosos e intérpretes da palavra creem que a interpretação desse versículo pode ser: como não havia rei, cada um fazia o que tinha vontade de fazer. Cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Cada um fazia o que vinha na sua ideia, na sua mente. Cada um fazia o que queria. Mas se você observar bem, não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo, e ambos falam a mesma coisa, que cada um fazia o que achava mais reto. Não é o mais errado. Não é o mais de acordo com a sua vontade. Preste atenção, eles não tinham rei, mas eles já tinham mandamentos, eles já tinham palavra.
mas cada um estava agindo conforme o que ele concluía que era mais reto. Cuidado quando você fica sendo dirigido apenas pela palavra do outro e não por aquilo que você conclui dentro do mandamento do Senhor, da orientação do Senhor, da voz do Senhor, ser o mais reto, ser a decisão correta a ser tomada, a ser feita. Quando você é dirigido por aquilo que a pessoa diz, como agente. E eu quero dizer para você que eu tenho muito cuidado e até mesmo medo com aquelas pessoas que chegam para mim e dizem: Deus me disse isso, Deus me falou isso, Deus me mandou dizer para você isso. Eu tenho reservas com isso, eu tenho muito cuidado, eu ouço. Eu me lembro que houve 2 ocasiões que, de certa forma, eu busquei uma palavra assim mais direta do Senhor. Eu estava precisando de determinadas direções, nos 2 momentos, ocasiões diferentes. E então, em momentos especiais, eu me dirigi primeiro a um pastor, homem de Deus, e a palavra dele foi, antes mesmo que eu lhe dissesse qualquer coisa, ele disse: você é um filho escolhido de Deus, consagrado por Deus, antes de nascer. Aquela palavra de Jeremias lida anteriormente. Depois de um tempo, numa segunda vez, eu fui em direção a uma mulher de Deus. E a primeira palavra dela também para mim, a primeira, antes de qualquer outra palavra, foi: ela me deu um abraço, você é um filho amado de Deus, consagrado a Deus. Meus irmãos, de qual palavra mais eu precisava? Será que não basta para nós a palavra que nos diz o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos reservados, exclusivos de Deus, como aquela palavra do Pai para Jesus Cristo: este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E você ouve, escute essa palavra de Deus que diz para você: você é escolhido, você é amado, você é reservado, consagrado, separado, constituído profeta para dar essa palavra, essa boa nova do Pai a outras pessoas. Essa é a profecia que nós temos, essa é a boa palavra que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos liberdade, somos verdadeiramente livres, somos filhos. As pessoas, portanto, estão buscando uma palavra de Deus, mas o que elas estão ouvindo vem de Deus. Cuidado, portanto, nesse tempo, quando você ouve e você troca, é uma live aqui, é uma live ali, é uma televisão num culto, é outro canal, e você ouvindo uma palavra de um pastor, uma palavra de um outro pastor, uma palavra de um apóstolo, uma palavra de um bispo, uma palavra desse, daquele,
e você começa a questionar, a ser confundido, a não saber mais qual é a voz de Deus, qual é a palavra de Deus. E eu percebo que nesses dias as pessoas estão andando em confusão, elas não sabem, porque quando elas pensavam que aquele pastor que eles tanto admiravam, lhes trazia uma palavra de Deus, de repente eles falam uma palavra que é tão contrária àquilo que seja juízo, seja reto, seja direção de Deus, mas eles não ousam questionar, eles não ousam conferir na palavra, verificar na palavra se aquela palavra está de acordo com o Evangelho, se é voz de Deus para a sua vida. Portanto, cuidado, verifique na palavra. Eu gostaria de dar para vocês, passar para vocês, alguns critérios através dos quais a gente pode perceber pela própria palavra de Deus, se a palavra é de Deus, se a palavra que você ouviu é do Senhor, é palavra do Senhor para a sua vida. Qual critério ou quais critérios nós temos que observar? Primeiro, estranhe toda aquela palavra que você ouvindo, crer que vem do Senhor, porque é algo que você esperava apaixonadamente ouvir, que você queria ouvir, é algo que de cara logo alegra o seu coração e você diz assim: é isso, é essa direção, é essa palavra. Eu diria para você, muito cuidado quando você ouve uma palavra e ela concorda exatamente com o que você estava planejando, com o que você estava querendo, com o que você estava desejando. Quando desejamos muito alguma coisa, somos facilmente enganados de que o próprio Deus é quem está nos falando, colocando, portanto, diante de nós a aprovação para os nossos próprios projetos, para as nossas próprias ações, para a nossa própria maneira de agir. É como se Deus estivesse dando carimbo, o selo da permissão dele para fazer aquilo que, ainda que a gente ache que seja errado, mas é do nosso desejo, e alguém fala alguma coisa que a gente concorda, que agrada a gente, e a gente vai logo fazendo. Eu disse que lhes daria exemplos da própria palavra. Saul é o primeiro exemplo que a gente pode ver. Saul estava desejoso de matar Davi. Ele queria muito matar Davi, e quando lhe contaram, quando disseram para Saul onde Davi estava escondido, imediatamente Saul exclamou: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. 1 Samuel 23, 21. Saul disse: benditos sejais vós, isso é do Senhor. Ele achou que aquela voz vinha do Senhor, que era a palavra do Senhor, o que estavam dizendo para ele, o lugar onde Davi estava. Benditos sejais vós. Vocês são benditos, porque trouxeram uma palavra do Senhor. Ele queria matar. E quando ouviu onde o lugar, era o lugar que Davi estava, imediatamente achou que tinha descoberto
pelo Senhor. Os homens de Davi, é um outro exemplo, também estavam errados quando eles concluíram que o Senhor estava entregando Saul às mãos de Davi e Absai. E eles disseram: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Lá em 1 Samuel 26, 8. Foi Deus quem entregou em tua mão Saul, o teu inimigo. Acaba com ele, mata ele. Mas não foi de Deus. Portanto, muito cuidado quando você ouvir uma voz, uma palavra, que diz aquilo que você quer ouvir, aquilo que você já planejava, aquilo que você desejava. Porque o segundo critério para a gente discernir a palavra do Senhor é justamente o contrário. A palavra do Senhor, ela nos traz tantas implicações que quando nós a ouvimos, ela soa desagradável, inoportuna. Ela chega de maneira imprópria. Ela chega da maneira que não queremos ouvir. Quando o Senhor nos fala, geralmente a palavra nos incomoda. Incomoda a maneira como a gente ouve, nos causa também estranheza. A palavra parece até mesmo ridícula. A palavra parece causar aos nossos ouvidos escândalo. Quando a gente ouve, a palavra ela vem assim. Quando é palavra do Senhor, cuidado, porque você pode achar que não é do Senhor. Porque você não gostou, porque você estranhou. Com Samuel, isso aconteceu. Nos versículos 11 e 12 desse texto, Deus diz: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa, começarei a cumprirei. Porque os filhos de Eli são desobedientes e Eli tem concordado, tem sido cúmplice com tudo isso, porque não admoesta, porque não corrige os seus filhos. Você acha que Samuel, ouvindo essa palavra, gostou? Samuel foi educado por Eli. Samuel confiava em Eli. Samuel ouvia a palavra de Eli. Samuel estava ali sob os cuidados de Eli. E a palavra de Deus para Samuel é: eu virei contra Eli, contra a sua casa. Nada agradável aos ouvidos de Samuel receber essa palavra. Pensem, como é que Samuel iria dizer para Eli essa palavra? E dizer, quando Eli lhe perguntar: Samuel, você me perguntou ontem à noite se eu lhe chamava, o que afinal de contas o Senhor falou com você? Qual foi a palavra? Seria isso agradável a Samuel? Moisés ficou argumentando com Deus, com a palavra de Deus, quando ele estava diante de uma sarça ardente, mesmo diante de um fenômeno, de uma situação totalmente diferente, porque a sarça ardia e não se consumia. E Deus fala com ele. E Moisés
começa a argumentar. Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi a voz do meu povo, os sofrimentos do meu povo. E você vai a Faraó, e ele disse: eu, Senhor, eu não sei falar. Como é que eu vou? Quem sou eu para ir até Faraó e falar para Faraó deixar libertar o povo de Israel do Egito? Quem sou eu? Ele não vai me ouvir. Ele também disse: qual é o seu nome? Para quando eles me perguntarem qual é o nome do seu Deus, eu possa pelo menos lhes dizer o nome. Aí o Senhor fala o nome, diga lá que eu sou. E ele diz: mas eles não vão acreditar na minha palavra. E diz: Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu nunca fui, nunca serei eloquente. Como é que eu vou? Eles não vão acreditar que eu ouvi a tua palavra. E por fim, o Senhor dá a palavra a Moisés, e Moisés diz assim: envia outro. Envia outro. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor não vem afagar o nosso ego. Alimentar, ela causa estranheza, porque ela tem missão, e missão incomoda. Nós temos também o exemplo de Jonas. Jonas ouviu a voz do Senhor, a palavra do Senhor: vai, dispõe-te e vai a Nínive. E ele se dispôs, mas para fugir da palavra do Senhor. Sara, idosa, quando ouviu a palavra do Senhor, qual foi a reação dela? Ela riu, disse: isso não é palavra do Senhor, eu não vou ter. O jovem rico, quando ouviu a palavra de Jesus lhe dizendo: se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que você tem e distribui, dá aos pobres. Essa palavra não foi agradável, ele saiu entristecido e foi embora, por causa da palavra que ouviu. Os discípulos, ao ouvirem a palavra de Jesus, disseram: duro é esse discurso. Quem é que pode suportar esse discurso? E então os discípulos começaram a abandonar Jesus. Jesus virou para os 13 e lhes perguntou: vocês também querem ir? Vocês também querem virar as costas para mim? Querem me abandonar? Querem se retirar? Isso porque a voz, a palavra de Deus, não é tão fácil assim, gostosa de ser ouvida. Quando você está discernindo a palavra de Deus, saiba, portanto, que ela traz incômodo, desafios, traz até mesmo indignação. Se você quer discernir a voz de Deus, muitas vezes ela não trará para você entusiasmo. E sabe por quê? Eu gosto muito do discernimento que teve Christopher Chow quando ele disse: isso acontece porque estamos sendo transformados e a palavra sempre entrará em choque com as partes em nós não redimidas ainda. A palavra entrará sempre em choque com as partes ainda não redimidas em nós, que a gente vai escondendo, que a gente não quer que elas sejam atingidas. Então a palavra vai incomodando. Ao ouvirmos aquilo que nos é dito, nossa natureza humana se ergue contra.
se arma contra a voz do Senhor. Portanto, alguns cuidados que você deve ter para ouvir ao Senhor. Primeiro, considere se o que está sendo dito está em acordo com a palavra de Deus. Você tem a palavra revelada. Você tem a palavra escrita. O que Samuel não tinha, o que os patriarcas ainda não tinham. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nos diz 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a palavra de Deus você tem. Consulte a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, pergunte, porque Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo que está em nós continua nos ensinando e nos conduzindo à verdade. Tenha discernimento, não aceite tudo aquilo que é dito em nome de Deus como se viesse de Deus e como se fosse palavra de Deus. Confira na palavra. Segundo, esteja discernindo através da oração. Oração é intimidade, é relacionamento com Deus. Quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, mais sensíveis seremos ao discernimento de que aquela voz vem de Deus e não de Satanás. Quando Deus falou para Abraão, ele disse: eis-me aqui. E a palavra foi: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e sacrifica-o. Abraão não disse assim: não, isso não é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é contrária ao sacrifício humano. Já havia a lei dada para que ele soubesse que a palavra não permitia o sacrifício humano. Portanto, Abraão podia dizer: isso não é voz de Deus, mas ele soube discernir a voz, soube discernir a vontade do Senhor, porque ele tinha comunhão, tinha relacionamento, intimidade com a presença de Deus. E segundo, terceiro, esteja disposto ao sacrifício. Palavra de Deus implica em sacrifício. Jesus disse: se quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Romanos 12, 1 e 2, dois versículos bem conhecidos nossos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes vem o sacrifício, ofereça a sua vida em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Culto inteligente, verdadeiro, de intimidade com o Senhor. E você então estará discernindo a voz do Senhor. Tenha discernimento. Para ouvirmos a voz, nós devemos conhecer a voz. E Jesus disse que
que ele era o bom pastor e que as suas ovelhas ouviam a voz dele, que ele as conhecia e que as suas ovelhas seguiam ele porque conheciam a voz dele. Você consegue discernir? Quando algo lhe é dito, imediatamente a voz do Espírito Santo lhe traz o discernimento. Isso não vem de Deus. Não vem. Mas isso se adquire lendo a palavra, orando, estando disposto ao sacrifício e com esse discernimento. Que você considere a voz do Senhor, a palavra do Senhor, e ande nela em espírito e em verdade, e seja pela voz de Deus abençoado. Hoje o Senhor diz para você, diz seu nome, assim como disse com Samuel, Samuel, Samuel. Hoje ele fala seu nome, o seu nome. Diga para ele, eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Quero ouvi-las mais uma vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. O amor anima, para o céu te chama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Amém. Recebam a bênção e que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador,
o amor precioso de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, unção e ação que nos conduz a toda a verdade, sejam sobre todos vós, amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Amém.